a todos, o meu nome é Otávio, um camponês humilde do século XVIII, e hoje vim aqui contar a vocês uma história que presenciei de camarote e que marcou todo o mundo, principalmente a França. O tema é sobre a Revolução Francesa, mas hoje vim aqui falar sobre o assunto mais específico, que foi quando a burguesia assumiu o poder. Tudo começou em 1787, quando a França passava por uma grande crise econômica e social. Já que o clero e a nobreza, que faziam parte da primeira e segunda classe social, recebiam maior tributo em comparação com a nossa classe, que era a terceira e última da pirâmide, composta por trabalhadores, camponeses e pela burguesia. Só que essa classe correspondia a 97% da população francesa. Com o país nesse estado, a burguesia começou a apoiar uma corrente filosófica, chamada de iluminismo, já que com as ideias do iluminismo eles teriam benefícios que atendiam aos seus interesses. Eles se inspiraram muito no pensador John Locke, o pai do liberalismo. E foi assim que tudo começou. O povo da terceira classe então começou a exigir mudanças, pois estavam vivendo em condições miseráveis, enquanto o povo do primeiro e segundo estado viviam numa vida luxuosa. Nosso rei, Luís XVI, vendo que o povo pedia por uma mudança, decidiu junto de seus conselheiros iniciar uma série de assembleias. Começando pela Assembleia dos Notáveis em 1787, onde o primeiro e segundo estado se reuniram para tentar acabar com a crise de uma vez por todas. Então, meus conselheiros, precisamos resolver essa crise. Alguma sugestão? Eu acho que devemos aumentar os impostos. Calma aí, meu rei. Eu tenho uma ideia melhor. E se a gente aumentar os impostos? Boa ideia. Essa ideia é horrível. Eles não conseguem pagar os impostos que estão agora, imagine aumentar. Ainda bem que o rei percebeu que seus conselheiros estavam apenas complicando mais as coisas, e ele recusou a ideia. E só em 1789 é que o rei decide tomar outra decisão, convocando a Assembleia dos Estados Gerais, que dessa vez contavam com a participação do terceiro estado. Porém, eles fizeram um sistema de votação que era totalmente injusto, já que os votos eram contabilizados de um para cada estado, dando total vantagem para o clero e a nobreza, que se juntavam para contabilizar 2 votos. Enquanto o terceiro estado, que fazia parte de 97% da população, só teria 1 voto contabilizado. Estados Gerais, eu convoquei vocês aqui hoje para resolver de logo essa crise de uma vez por todas. Clero, qual o seu voto? Eu voto em ferrar o povo. Ok, mas nobreza, qual o seu voto? Eu concordo com o clero. O pobre tem que se lascar mesmo. Aí sim, você é um homem sensato. Nós somos. Ok, já que são 2 votos iguais, então o voto do terceiro estado não vai mudar nada. Eu não quero ser intrometido, mas isso está errado. Por conta disso, os representantes do terceiro estado fizeram 2 pedidos ao rei. Com licença, eu tenho algo para entregar para o rei. Aqui, uma carta para o rei. Tem informações importantes. Está bem, eu vou entregar para ele. Rei! Meu rei, venho lhe informar que os deputados do terceiro estado fizeram 2 reivindicações. Mas que povo mais insuportável. O que eles querem? Gustavo! Bem, meu rei, eles estão fazendo 2 reivindicações. Uma delas é aumentar o número de deputados, fazendo com que o número de deputados do terceiro estado seja igual ao número de deputados do primeiro e do segundo estado. O outro pedido é que os votos sejam contabilizados não pelo estado todo, mas por cada deputado. Eu tenho uma resposta para isso. Gustavo, venha cá. Sim, meu rei. Não. Não, óbvio que não. Pois assim eles ganhariam facilmente a votação. Mas o senhor tem que fazer algo sobre isso.
Rei Luís XVI, com medo de entrar em conflito com a sua aristocracia, demorou muito para se decidir sobre esse assunto. Eu irei pensar nisso. O que deixou os deputados do Terceiro Estado insatisfeitos, e fazendo-os se separarem e criarem sua própria Assembleia, ainda em 1789, chamada de Assembleia Nacional Constituinte, que sujeitava a monarquia francesa a uma constituição. O aumento da insatisfação da população, atrasos na economia e gastos que foram causados por guerras paralelas, o estopim do início da Revolução foi quando o rei decide demitir o ministro de Finanças, Jacques Necker, que defendia reformas a favor do povo. É então que no dia 14 de julho de 1789 que o povo se reúne para fazer uma revolução, já que o caminho estava mais aberto depois da demissão do ministro das Finanças. Todos eles lutaram pelos seus ideais e promoveram a queda da Bastilha. Com o país nessa situação, acabou-se fazendo uma série de mudanças. A Assembleia Nacional instituiu vários decretos que cortavam os privilégios da nobreza e anunciaram a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que dizia que todos os homens eram iguais e livres. A Constituição só entrou em vigor em 1791, pouco antes do confisco dos bens do clero, a chamada Constituição Civil do Clero, que inclusive os tornou funcionários públicos. Algo que vale ressaltar é que dentro do processo revolucionário existiam dois grupos políticos, os girondinos, à direita, que era geralmente da alta burguesia, composta por banqueiros e grandes comerciantes. Eles defendiam medidas moderadas, sem mudar a estrutura econômica. E os jacobinos, os esquerdistas, eles eram formados de pequenos burgueses e alguns camponeses. Eles achavam que as mudanças deveriam ser mais radicais, como por exemplo a execução do rei. O rei, se sentindo ameaçado pela onda revolucionária, articulou um levante contra a revolução, com o apoio da Áustria e de outros estados absolutistas. E é então que, em 1792, o rei inicia uma guerra para tentar devolver os poderes da monarquia francesa. Esses burgueses me pagam. Eu vou matar todos eles. Porém é derrotado pelo exército, formado pelos revolucionários franceses, chamado de Guarda Nacional. Com essa declaração de guerra, abriu um caminho para que os jacobinos tomassem o poder. Porém, com a instabilidade política e o medo de uma contra-revolução, os jacobinos optaram por uma radicalização, instaurando um período que ficou conhecido como o Período do Terror. Com o tempo, a Assembleia Nacional começou a se chamar de Assembleia Legislativa e logo após se tornou Convenção Nacional. Seus membros eram declarados como sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens, independente da riqueza, poderiam votar. Desta forma, a monarquia francesa foi derrubada, sendo instaurada a República. Enquanto ao rei Luís XVI, ele deixou de ser o líder da França e foi sentenciado à morte na guilhotina. Então, meu rei, algumas últimas palavras? Seu desgraçado! Vai pro inferno. Está se perguntando, por que a palavra usada para descrever esse período foi terror? Simples, o líder dos jacobinos Maximilien Robespierre, ele utilizava medo para estabilizar a instituição política no país e controlar as massas populares, pela perseguição dos opositores. Eles defendiam, acima de tudo, a igualdade de execução. Sendo assim, todos os criminosos, independente de suas origens, seriam executados da mesma forma, na guilhotina. Durante o seu mandato, mais de 40 mil pessoas perderam suas cabeças na guilhotina. Em 1794, os girondinos, com o apoio da alta burguesia, realizaram um golpe chamado de Reação Termidoriana e aplicaram uma série de medidas para reverter as decisões radicais. A primeira delas foi mandar Robespierre e seus apoiadores para a guilhotina. Me perdoe, Maximilien Robespierre, mas o seu mandato foi de pura loucura. Adeus. Não, isso aqui é um erro. O meu governo era muito melhor. Assim assumindo o poder em 1795, tendo que lidar com uma baita crise econômica. Bom, com tudo já dito, podemos concluir que a burguesia não assumiu o poder sozinha, e sim com o apoio do povo que estava sofrendo tanto nas mãos do rei. Foi isso. Até a próxima. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours.